sem festa, sem carnaval, como é que fica a situação dos turistas que já tinham comprado pacote de viagem para essas cidades? Será que o consumidor pode cancelar o hotel e ter o dinheiro todo de volta? É o que nós vamos saber agora com o advogado Marco Aurélio Ferreguete. Boa tarde, Marco Aurélio. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui hoje. Bem, a gente vem mostrando ao longo da semana, citando as cidades de cada dia. Na sexta passada, a gente deu um número. Ontem, esse número já era maior. E hoje, já aumentou também a quantidade de cidades que cancelaram a programação de carnaval. Agora, quem se programou para ir para esses locais acaba ficando no prejuízo, né? A gente pode desistir da viagem? Então, existem duas situações. A primeira é quando o consumidor ele desiste da viagem. E a segunda quando, se ele comprou um pacote, esse pacote é cancelado, né? Uhum. Se ele comprou o pacote foi cancelado em decorrência da falta de segurança, ele não tem ônus nenhum. Mas o pacote, quando o senhor diz, pacote foi cancelado, por exemplo, pela agência? Pela agência. Uhum. Se o pacote foi cancelado pela agência, apesar de ter sido um cancelamento em decorrência de falta de segurança, a empresa ela não pode reter valor nenhum do consumidor. Tá? Agora, se o consumidor ele não se sente à vontade para ir nesse local, porque não tem segurança, ele quer fazer o cancelamento, pode ser retido sim até 10% do valor pactuado. É um valor máximo aceitável e que o consumidor terá que arcar com esse ônus, então, caso a desistência seja dele. Pois é o que está acontecendo, né? Porque tem muito capixaba que ia ficar aqui pelo estado mesmo, ia para cidades litorâneas ou para alguma região do interior, por exemplo, como ali na região noroeste, Colatina. Não tem praia, mas tinha carnaval, agora não vai ter carnaval. Então, por exemplo, a pessoa programou a viagem, vou de carro, vou com a turma ou vou de ônibus. Vou para o interior, mas já reservei a pousada, reservei o hotel, comprei, por exemplo, a passagem de ônibus, só que agora, se não tem carnaval, não faz sentido ir para lá. A gente consegue o dinheiro de volta do ônibus? A gente consegue o dinheiro de volta da pousada? Então, quando a pessoa ela não tem uma empresa intermediando e ela compra uma estadia, uma passagem para determinado lugar, mesmo que seja numa época festiva, se ela desistir, ela arca com ônus. Se existe uma empresa intermediando, essa empresa que se beneficia do lucro, ela possui uma responsabilidade que no direito a gente chama de responsabilidade objetiva. Independente de culpa ou dolo, ela é obrigada a devolver o valor pago sem cobrar nenhum tipo de ônus do consumidor, inclusive, dependendo da situação, do prejuízo do consumidor em função de não ter esse pacote, esse contrato de consumo cumprido, a empresa pode ser obrigada ainda a indenizar o consumidor. Então pode ter que indenizar o consumidor? Pode, sim. Existe a possibilidade. Cada caso tem que ser analisado, caso a caso. O direito ele é muito particular, nós não podemos assim, existe aquela coisa assim ampla, genérica, mas cada caso é analisado individualmente. Porque, por exemplo, nesse caso, o consumidor ele pode justificar, olha, eu só não estou indo porque não tem segurança aí para mim. No entanto que a prefeitura cancelou o carnaval por falta de segurança. Eu vou me arriscar a ir para esse lugar? Então, é como eu estou falando. Se ele fez essa reserva diretamente no hotel, o hotel pode reter até 10%. Por quê? Do empresário. Seria uma forma de dividir o prejuízo. Porque, apesar de não ter segurança para o carnaval não está acontecendo, a pessoa ela pode ir, independente da festa, para poder passear. Entendeu? Uhum. Mas se ela comprou um pacote específico para o carnaval, aí ela já tem o direito de não ter nenhum valor retido. Então tem essa diferença aí. Existe essa diferença. Dá uma olhadinha no contrato, será que isso está especificado lá, doutor? Olha, deve estar. Mas normalmente os contratos de consumo, eles têm as cláusulas de caso fortuito ou força maior, né? Que são desastres da natureza, exatamente contemplando essas situações. Mas o que vale ressaltar é o seguinte, não pode ser superior a 10%. Superior a 10%
é abusiva a cobrança e o consumidor ele pode procurar o judiciário para exigir os seus direitos. Então, ó, tem que ficar ligado que está vendo aqui o doutor Marco Aurélio falou que 10% é o máximo que pode ser retido. Porque geralmente as pessoas, quando fazem reserva, elas já dão sinal, às vezes pagam 50% e dependendo da negociação, tem gente que paga já o valor inteiro. Sim. De uma só vez, porque aí consegue baixar o preço. Os 10% é do valor global, tá? Do valor que foi pago? Não. Ou do valor geral? Do valor por exemplo, do contrato. Fechei em R$ 1.000. São 10% do valor do contrato. Se você deu 30%, ou seja, R$300, a empresa ela pode reter até R$100. Então pode reter R$100. Agora vale o bom senso, né? Sempre eu sou muito adepto da conciliação. A pessoa, quando ela procura uma conversa, procura um diálogo, normalmente ela logra êxito. O comerciante, ele precisa colocar a mão na consciência também, porque esse ano houve esse entrave e o consumidor ele ficou impedido de ir. Mas ano que vem o consumidor novamente vai procurar ele. Então assim, se ele tiver um bom relacionamento com o cliente, certamente ele vai conseguir manter o cliente, não vai ter um prejuízo tão grande e não vai ter também uma demanda judicial. E a pessoa que também quiser cancelar a viagem, mas e se, por exemplo, o comerciante falar, não, eu não vou devolver o dinheiro, mas você pode vir numa outra data? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele faculta ao consumidor, mesmo em caso de desistência, apesar da multa, ele ter o valor de volta ou ele pode negociar esse pacote em outra data. Se o consumidor ele não quiser negociar esse pacote para outra data, a empresa é sim responsável por devolver esse valor. Pois é, a Jéssica aqui, Padrão Lima, está falando. Ju, boa tarde, achei muito bom porque nós não estamos tendo segurança nenhuma e para poupar as vidas é melhor sim cancelar o carnaval. Tá aí, ela fala, essa é a minha opinião. Maria das Graças também dando parabéns aqui, boa tarde, dando parabéns aos prefeitos que tomaram essa decisão, porque a crise está no Espírito Santo, não é o momento de pensar em gastar. E tem essa questão também, porque prefeitura cancelando o carnaval deixa de gastar com a programação, né? É uma faca de dois gumes, né? A prefeitura ela deixa de gastar, mas o município deixa de arrecadar. Então você tem pacotes de hospedagem sendo cancelados, você tem restaurantes que se prepararam com seus cardápios para receber os turistas. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Você deixa de gastar, mas deixa de ter uma receita também. Você prejudica toda uma cadeia empreendedora. Estava contando com essa época de carnaval, que é uma época muito lucrativa para os comerciantes, para toda a população na cidade festiva, que o carnaval foi cancelado, mas está aí o direito de cada um nessa história. Doutor Marco Aurélio, obrigada, Exato, viu, pela sua presença aqui hoje. Disponha. O recado que eu deixo para o telespectador é que sempre procure o diálogo. Na falta do diálogo, se a empresa se recusar, apesar dos fóruns ter um atendimento autônomo para o consumidor até 20 salários, que são os juizados especiais, eu aconselho essa pessoa ela procurar um advogado, um aconselhamento jurídico. Porque muitas das vezes ela entra com a demanda no judiciário e deixa alguma coisa de lado que serviria para corroborar com o valor que lá na frente ela pode receber. Então tá aí o alerta. Obrigada, doutor Marco Aurélio. Boa tarde para o senhor. Obrigado.